Olá, seja bem-vindo ao curso de fabricação de cimento. Meu nome é Carlos. Como todos sabem, o cimento tem um papel fundamental em nossas vidas e uma grande importância. E a indústria cimenteira está tendo uma expansão muito grande em nosso país. Então vamos dar início ao nosso treinamento. Hoje, aula 1, módulo 1, de fabricação de cimento. Nós vamos fazer uma apresentação, tá, do que veremos no decorrer desse treinamento e uma breve introdução sobre o histórico do cimento no mundo. O que esse curso pretende? Ele pretende apresentar ideias básicas, tá, que não tem como fugir dessas ideias, porque já são regras, e outras mais avançadas, que certamente vão ser de grande aplicabilidade no dia a dia, né, servindo para instigar o espírito de pesquisa e a busca por novas alternativas. Então nós vamos buscar estar informando e estar passando para você o principal processo de transformação da matéria-prima em cimento e, com isso, deixando um ponto de interrogação para que você busque cada vez mais novos conhecimentos, principalmente aliado à tecnologia que evolui grandemente, tanto no processo de fabricação como nos equipamentos que são colocados à disposição das indústrias para melhorar a sua produtividade, para aumentar a sua produção e para reduzir seus custos. Então, nós vamos estar vendo nesse curso o histórico do cimento, a cadeia produtiva do cimento, a matéria-prima, né? Então nós vamos dar algumas pinceladas sobre como é que se processa a extração dessa matéria-prima, falar um pouco sobre britagem. Aí vamos entrar na pré-homogeneização, que é fundamental, né, no processo de fabricação de cimento. Vamos falar sobre os índices, os principais índices de controle do cimento, que seria o fator de saturação da cal, chamado FSC, também algumas unidades conhecidas como IS, índice de saturação. Vamos aprender sobre o módulo sílica, o MS, e a função do módulo alumina. Por que esses três índices, né, eles têm um número pré-definido, já um número de consenso devido a várias experiências, tá? E esse número ele não pode variar muito porque ele vai impactar na produção de cimento. E é esse conhecimento, né, que nós vamos buscar estar passando para vocês de uma forma simples, clara e objetiva. Depois da pré-homogeneização, nós vamos falar da moagem da farinha, né, ou cru, ou seja, toda essa matéria-prima, depois de extraída e pré-homogeneizada, ela precisa passar por um processo de moagem, né, e aí ela toma o nome, né, nas fábricas de cimento de farinha ou cru, que é o material que entrará no forno para a formação do clinker e, consequentemente, após o clinker, para a formação do cimento. Vamos ver sobre pré-calcinação. O que seria a pré-calcinação? São as torres de ciclone, onde já existe um pré-tratamento dessa farinha para que ela tenha um menor tempo de residência no forno e tenha uma melhor qualidade do clinker. Continuando, nós vamos falar sobre coprocessamento, que hoje é extremamente importante, né? E é um fator de benefícios ao meio ambiente, porque, como nós sabemos, né, a geração de lixo, ou seja, a geração de materiais inservíveis e jogados nos lixões, jogados muitas vezes a céu aberto, isso vem poluindo grandemente o nosso planeta. E o coprocessamento nada mais é do que uma parceria das empresas produtoras de cimento, né, com prefeituras, com outras empresas que trabalham resíduos sólidos, tá, no reaproveitamento desse material que é descartado, né, e na inserção dele no forno como forma de combustível, ou seja, como um acréscimo de energia, né, o que traduz em redução do consumo de petróleo, né, e uma melhor qualidade para o nosso meio ambiente. Depois nós vamos ver como é que se processa
a produção do clinker, né, desde a pré-calcinação até a saída do forno, a química do clinker, né, que são basicamente 4 componentes estudados, existem outros, tá, mas os mais comuns e que são de maior importância para a fabricação do cimento é o C4AF, que é um ferroaluminato, o C3A, que é um aluminato de cálcio, o C2S, que é a belita, e o C3S, que é a lita. A partir daí, nós já teremos o clinker. Então, não vamos entrar em detalhes agora, porque no decorrer do curso nós vamos ter oportunidade de estar trabalhando cada um deles, né, de forma que você consiga entender todo esse processo. Em seguida, vamos falar do resfriamento do clinker, a armazenagem, as adições, né? O que são as adições? São aqueles materiais que vão ser adicionados ao clinker quando da moagem do cimento. Depois da moagem temos a armazenagem, ensacamento e granel, e vamos falar um pouco sobre a logística, ou seja, transporte e distribuição do cimento. Então vamos à obra. Vamos ver o histórico do cimento. A palavra cimento é originada do latim, né? Cimento, que designava espécie de pedra natural de rochedos e não esquadrejada. A origem remonta a mais de 4.500 anos, não da forma que nós conhecemos hoje, mas de uma forma que já trazia o resultado esperado naquela época, né, para a fixação de blocos ou para a fixação de rochas na construção dos grandes monumentos que foram erigidos em todo o decorrer da história do homem. Como um exemplo, aí nós temos imponentes monumentos do Egito, né, que já se utilizava uma liga constituída de uma mistura de gesso calcinado. E nós vamos ver, quando estiver falando dos aditivos para a moagem do cimento, né, que o gesso é um principal aditivo para a formação do cimento. Grandes obras gregas e romanas, como Panteão, Coliseu, foram construídos com o uso de solos de origem vulcânica, da ilha grega de Santorino ou nas proximidades da cidade italiana de Pozzuoli, que possuía propriedades de endurecimento sob a ação da água. Então, vocês veem, essas rochas vulcânicas, tá? O trabalho do vulcanismo já fazia com que, fazendo uma analogia aí, com que se criasse um clinker. Então, esse material, quando se adicionava água, ele endurecia. Então, esses estudos, esse conhecimento, vem de longa data. Mas, realmente, para a gente ter uma ideia do cimento hoje e toda essa história, nós temos uma data aí que seria um marco do conhecimento e da busca pela otimização e aperfeiçoamento da fabricação do cimento, que é 1824, onde um pedreiro inglês, conhecido como Joseph Aspdin, queimou em conjunto pedras calcárias e argila, transformando-as num pó fino. Então, 1824, a gente poderia dizer que foi o startup de todo o processo que nós conhecemos hoje, que seria a calcinação do calcário junto com a argila, né, transformando num pó fino. Em 1753, o inglês John Smith conseguiu obter um produto de alta resistência por meio de calcinação de calcários moles e argilosos. O que a gente conhece hoje como calcário mole? Costuma se falar no mundo da mineração, aquele calcário é mais mole do que o outro. Tá? Seria o que é um calcário calcítico, que ele tem, não é que ele seja flexível manualmente, mas no processo de britagem, no processo de beneficiamento desse calcário, tá? Ele tem uma facilidade de se quebrar muito maior do que um magnesiano e um dolomítico. Nós vamos ver também um pouco adiante. Em 1818, o francês Vicat obteve resultados semelhantes ao de Smithson pela mistura de componentes argilosos e calcários. Percebeu-se que obtinha uma mistura que, após secar, tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas na construção. Então, se a gente for analisar, praticamente o cimento, da forma que nós o conhecemos, ele ainda é um jovem. Ele está em fase de crescimento e desenvolvimento. E com isso, a tecnologia vai ajudando as empresas a evoluírem cada vez mais, né,
para que se tenha sempre uma produção maior, uma produtividade melhor, um custo menor e um impacto ao meio ambiente menor ainda. A mistura, depois de seca, ela não dissolvia na água e foi patenteada por ele no mesmo ano com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhante às rochas de uma ilha britânica chamada de Portland. E esse nome se manteve até hoje. O que nós vamos ver adiante, o que diferencia o cimento Portland do outro, tá? São as adições, né? São os tempos de reação, e isso aí nós vamos deixar para as próximas aulas. E o Brasil? Como é que funcionou a fabricação de cimento no Brasil? Qual que é a experiência brasileira nesse aspecto? Tá? No Brasil, os estudos para aplicar os conhecimentos relativos à fabricação do cimento Portland ocorreram, aparentemente, em 1888, quando o comendador Antônio Prost Rodovalho empenhou-se em instalar uma fábrica na fazenda Santo Antônio de sua propriedade, situada em Sorocaba. Então, no Brasil nós temos a data de início, que é 1888. Foi feliz no empreendimento dele? Nem tanto, mas várias iniciativas esporádicas de fabricação de cimento foram desenvolvidas nessa época. A usina de Rodovalho, em 1897, portanto 11 anos depois, teve a sua primeira produção, cimento marca Santo Antônio, e ela operou até 1904, quando interrompeu as suas atividades. Em 1907 voltou, mas experimentou problemas de qualidade e extinguiu-se definitivamente em 1918. Tá? A qualidade do cimento ela é importantíssima. Tá? Não adianta somente você calcinar a rocha calcária com a argila e achar que você vai ter um cimento. Não, existe uma série de detalhes, tá, que esse curso vai mostrar a vocês, que faz com que hoje a gente tenha um cimento de extrema confiança e extrema qualidade. Então vocês verem, já foi o pontapé inicial, né, para que o Brasil tivesse a sua autonomia em cimento, mas infelizmente ainda não se dominavam determinadas técnicas, o que fez com que não se tivesse qualidade no produto e, consequentemente, se você tem produto que não tem qualidade, o mercado acaba deixando de comprar e essa fábrica fechou. Em Cachoeiro do Itapemirim, o governo do Espírito Santo fundou em 1902 uma fábrica que funcionou até 1924, com precariedade e produção de apenas 8.000 toneladas por ano, sendo então paralisada, voltando a funcionar em 1935, após a modernização. Todas essas etapas não passaram de meras tentativas. Em 1924, a Companhia Brasileira de Cimento Portland instalou uma fábrica em Perus, cuja construção pode ser considerada como um marco da implantação da indústria brasileira do cimento. As primeiras toneladas produzidas foram colocadas no mercado em 1926. Então, apesar de todos esses trabalhos, todos esses testes que antecederam 1924, né, considera-se que 1924 foi o ponto-chave da fabricação de cimento no Brasil. E para isso nós não temos ainda nem 100 anos, então ainda temos muito que aprender e evoluir, né, nesse setor. E essa evolução depende de pessoas capacitadas e interessadas em cada dia mais buscar o conhecimento. Aqui nós temos umas fotos, tá, dessa fábrica de Perus, hoje já desativada. Então nós temos aqui o que provavelmente seriam silos, né, de armazenamento do cimento. Temos aqui o forno, hoje já abandonado, enferrujado, tal. Existem outras fotos aí, mas ficaria muito extenso, ficaria um álbum muito grande colocar todas, mas já dá para se ter uma ideia, né, do porte dessa fábrica. Surgiu em 1924, ela já tinha um porte, uma característica que hoje praticamente todas as fábricas têm, né? O processo dela já era um processo que baseado numa tecnologia avançada. Avançada o quê? Para a época. Aqui nós temos os silos de dosagem da matéria-prima, vou até dar uma ressaltada aqui para vocês verem. Isso aqui são moinhos, tá?
E nós temos aqui silos, 1, 2, 3, 4, 5 silos aqui, que fazem o quê? A dosagem da matéria. Uma coisa interessante que a gente pode ver, já existia na época um galpão coberto, onde se fazia a estocagem do calcário beneficiado. Então isso aqui já seria o quê? Uma pré-homo, tá? Uma pré-homo, ou seja, uma pilha de pré-homogenização. Mas, como a gente pode ver aqui, ó, o equipamento ainda era o quê? A mão do homem. Tá? Então aqui nós temos uma carretinha, uma caçambinha que ia sobre trilhos, né? Ela era enchida manualmente e levava essa matéria já homogeneizada para o forno. E aqui provavelmente uma pista de acesso para estocagem. Tá? Então vocês veem que 1924 era um trabalho bastante penoso para se fabricar o cimento. Até então, o consumo de cimento no país dependia exclusivamente do produto importado. Nós não tínhamos fábrica, não tínhamos condições de atender às necessidades do mercado interno. Então, todo esse cimento que era utilizado no Brasil, ele vinha de fora. Né? Então, a produção nacional foi gradativamente elevada com a implantação de novas fábricas e a participação de produtos importados oscilou durante as décadas seguintes, até praticamente desaparecer no dia de hoje. Hoje, praticamente não se tem importação. Nós tivemos um período aí, alguns anos atrás, tá? Começou a entrar um cimento aí, fabricado na China, outros com preço bem mais baixo do que o que se praticava no Brasil, mas aparentemente isso não vingou e praticamente hoje as fábricas que existem no Brasil, e por sinal, cada dia aumenta o número dessas fábricas, atendem a demanda pelo produto. Tá? Isso aí foi dito por Arnaldo Forte Batalha. Aqui nós vamos ver, é um gráfico comparativo, eu busquei ver se já tinha alguma coisa nova aí, 2003, 2015. Mas vamos então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, de 1965 a 2013, né, o que foi a produção de cimento. Né? Então, o consumo parelho no Brasil em milhões de toneladas. Então, vocês veem, em 1965, olha aqui, ó, não chegava nem a 10 milhões de toneladas. Tá? Então, nós tivemos de 65 a 80, né, e aqui 80 foi o pico máximo, aqui, ó, chegou o quê? Praticamente quase triplicou essa coisa. Isso foi chamado na época lá de milagre econômico. Tá? Foi uma fase de franco crescimento do Brasil e impulsionou a indústria cimenteira de forma tal que ela praticamente triplicou a sua produção, ou mais que triplicou. Depois nós tivemos aqui uma estagnação, tá? Ou seja, a consolidação do mercado. Então esse período ocorreu de 1979, 1980 até 95, quando voltou a crescer. E desse período até 2013, vocês veem, nós saímos aqui num patamar de menos de 10 milhões de toneladas para um patamar de aproximadamente 550 milhões de toneladas de consumo de cimento. Então, isso é um dado importantíssimo. Esse número hoje já deve ser bem maior. Haja visto que o crescimento do número de fábricas de cimento, tá? E as obras e o avanço da construção civil em nosso país. Aqui tem um outro quadro, onde ele mostra a produção 2012-2013 e o despacho aqui, ó, 6, seria o que é a venda em 2012-2013. Então, como a gente pode ver nessa tabela aqui, ó, a Votorantim liderava o que? O ranking de fabricantes de cimento nessa época. Né? Então, em 2013, ela produziu 25 milhões de toneladas e vendeu 25 milhões e 269. Né? Em seguida vem a Intercement, João Santos, Lafarge, Ciplan, Itambé e outras. Tá? Então, a produção total do Brasil em 2013 foi de 70 milhões 161 mil toneladas de cimento fabricado. Esse número hoje já é um número um pouco mais expressivo, mas 2013 nós estamos muito próximos aí, dá uma ideia, tá, do poder que é essa indústria. Aqui é a produção anual, tá? Então nós temos um comparativo aqui,
Esse comparativo feito o quê? Pelo tipo de cimento. Nós não vamos entrar em detalhe nisso aqui agora, porque nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Mas cimentos CP1, cimentos CP2, que é o cimento mais comum utilizado praticamente por todo mundo. A maioria do brasileiro conhece o CP2. Existe, dentro do CP2 você tem uma série de outras adições que diferenciam no nome, na qualidade dele, e isso é um assunto que vai estar sendo visto no decorrer desse treinamento. Então, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 e o cimento branco. Esse cimento branco aqui ele tem uma utilização muito restrita e limitada, tá? E praticamente hoje já não se fabrica esse cimento aí, ou se fabrica é sob encomenda. Então nós vemos aqui, ó, o subtotal aqui de produção, também em 1.000 toneladas, tá? Nós temos aqui 66.440.000, mais os ajustes aqui, então, uma produção em 2013 de 70.161.000 toneladas de cimento fabricado no Brasil. É uma indústria que cresce a cada dia. É uma indústria que precisa de mão de obra extremamente qualificada e é uma indústria onde a tecnologia evolui também da mesma forma como cresce a empresa. Tá? Aqui seria só um gráfico comparativo das regiões do Brasil em 2004, 2009 e 2013, ou seja, isso é a participação, não é consumo, nós estamos falando aqui de consumo, mas estamos falando o quê? Da participação regional na produção de cimento. Então, se você observar aqui, ó, o Nordeste, que em 2004 tinha 19%, 2009 manteve 20%, 2013 o Nordeste já passa para 20%. E esse número aqui, hoje, eu acredito que seja um pouco maior, porque nós já temos algumas outras fábricas que entraram em funcionamento recentemente, tá? E com certeza devem ter aumentado essa participação, tá, do Nordeste na produção do cimento. Resumindo, nessa aula nós vimos como é que surge o cimento, as dificuldades iniciais encontradas, tá? E na próxima aula nós já vamos estar partindo o quê? Para entender e conhecer como é que se faz a extração das matérias-primas, tá? Desde a perfuração, né, até o beneficiamento e o transporte. Vejo vocês na aula 2. Até lá. Obrigado.